Vem cá, me fala uma coisa, me responde. Você já se sentiu bloqueada? Aquela sensação de que a sua vida está travada. Parece que nada anda para frente, parece que o seu relacionamento não tá legal, parece que você não tá conseguindo prosperar ou que você não consegue sair, sabe? Da onde você está. Tem pessoas que falam que parece que fica andando em círculo, sabe? E aí parece que não sai do lugar. Tenta avançar, mas volta sempre para o mesmo ponto. Então, assim, você que tá aí, você já sentiu isso ou você está neste momento passando por isso? Olha só, hoje eu quero te trazer um case, porque assim, muitas pessoas, né, muitas mulheres que me procuram, é, a grande maioria chega por duas situações. Ou elas estão ali com um problema de prosperar, com essa dificuldade, ou tá com algum problema ali no casamento, na vida amorosa, ou com dificuldade de encontrar alguém. Mas teve um case, né, um caso específico de um dos meus atendimentos que foi algo muito mais além do que isso, sabe? E eu quero trazer aqui para você hoje. Só vou frisar algo que eu acho importante falar, que assim, aqui a gente, eu trago alguns cases, mas de uma forma muito respeitosa, tá? Não é para expor ninguém. Então, com a intenção de mostrar o quanto que existe ali um caminho que pode trazer transformação de vida. É por isso que eu quero compartilhar com você hoje, tá? Então, eu vou te contar o caso. Eu vou chamar essa moça com nome fictício, tá? Só para não ter problema. Vamos colocar, vai, o nome de Maria. Então, a Maria, ela me procurou, eu acho que já faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. E ela estava ali, relatando que ela estava, se sentindo, né, bloqueada. Era como se ela é uma pessoa casada, e só que naquele momento ela não estava conseguindo se relacionar com o próprio marido. Ela tinha uma empresa, deve ter até hoje, mas assim, ela não estava conseguindo prosperar com a empresa dela. Então, várias situações que fazia com que ela se sentisse engessada, bloqueada, amarrada, como se ela estivesse ali com correntes, porque nada estava indo para frente, sabe? E aí, o que que aconteceu? Eu fiz com ela uma leitura dos registros acásticos. Tem pessoas que não vão entender, não conhecem por este termo, mas é como se fosse uma leitura da alma, é como se eu acessasse o campo espiritual dela. Então, no momento em que eu entrei no campo ali, os mentores dela me autorizaram a acessar uma vida dela passada. Mas foi uma vida recente, foi praticamente a última que ela teve. E por curiosidade, né, é curioso, foi aqui no Brasil. E aí nessa vida, é, foi, eu acho que foi no início finalzinho de 1800, ou quase pegando ali já o começo de 1900. Eu acho que ainda estava em 1800, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? A Maria, ela foi uma freira aqui no Brasil, tá? E aí o que que aconteceu? É, ela teve ali uma vida muito ali religiosa. E naquele momento ela fez votos.
Ela fez votos de pobreza, de castidade, de obediência. É, tiveram outros votos, mas esses foram os principais. E aí, esses votos, eles estavam ainda ali no campo dela, reverberando muito, de uma forma ali energética, que estava atrapalhando a vida atual. Então, na hora que ela, por exemplo, ela ia se relacionar com o marido dela, ela travava, entende? Porque aquele voto estava ali reverberando ainda. Ela tinha feito voto de castidade, entende? Só que hoje ela tem uma outra consciência. Ela não tá ali no mesmo nível de consciência que ela, né, tinha lá atrás. E aí, por exemplo, na hora que ela ia trabalhar, que ela tinha que prosperar, ela também não conseguia avançar, porque o voto de pobreza estava ali, né? Reverberando, como se estivesse gritando. Então, isso tudo estava atrapalhando muito, muito ela. E aí, o que que aconteceu? É, tiveram muito mais coisas, tá? Que aconteceram nessa leitura, nesse registro que eu acessei, mas não vou abrir aqui. É, da forma de como ela acabou naquela vida fazendo a passagem espiritual, foi uma forma muito trágica, sabe? Muita pressão da igreja. Foi uma situação muito, muito assim, que me marcou muito, inclusive. Então, o que que acontece? De alguma forma, esses votos eles ainda estavam ativos na vida dela atual. E aí ela não tinha libido, ela não tinha desejo, porque o campo dela carregava isso, sabe? É, e aí o que que acontece? A gente conseguiu fazer a liberação desses votos. É como se a gente conseguisse remover essa energia que estava ali atrapalhando, sabe? Nós conseguimos reverter essa situação. Ela trouxe também a consciência, ela entendeu que não tinha nenhuma questão travando ela, bloqueando ela que fosse da vida atual, mas a gente entendeu que a origem desse problema, dessa situação, era algo de vida passada, no caso dela, tá? E aí a gente conseguiu fazer essas liberações. Então, passou-se um tempo e aí tudo foi se transformando. Então, ela relatou depois que o casamento ficou muito mais gostoso, que aquela libido que não tinha, ela conseguiu, sabe, ter de volta. Ela relatou que a empresa dela passou a prosperar. Então, houve ali transformações de vida, tá? Então, eu fiquei muito contente com esse depoimento dela, ela relatando tudo isso. Então, nós conseguimos identificar a questão do bloqueio, o que que estava acontecendo. E bloqueios pode ser de várias formas. Pode ser algo psicológico, pode ser algo que teve na infância, pode ser algo espiritual, como se fossem interferências externas, pode ser algo de vida passada, pode ser uma crença limitante, pode ser votos, contratos que você fez em vidas passadas. Então tem muita coisa, muitas possibilidades, mas essa foi a história, né? O caso da Maria, tá? Então agora me responde uma coisa muito importante, você que tá aí. Existe nesse momento algum tipo de sentimento que está te incomodando, mas que você não entende o porquê? Por exemplo, você sente uma nostalgia, uma saudade, mas você não consegue identificar o que é, do que é. Pode ser também um sentimento de culpa, mas você não consegue entender da onde que vem isso. Pode ser também alguns casos que já aconteceu da pessoa sentir raiva, uma raiva que ela não sabe de onde que vem.
Entende? Pode ser raiva, culpa, tristeza, nostalgia, pode ser frustração, pode ser medo. Então, tem pessoas que sentem angústia, uma angústia e não sabe, né, o que que é, por que que tá sentindo. É algo que incomoda, entende? E se você tem esse sentimento, alguma coisa está te incomodando aqui, que pega o cardíaco, né, o nosso chakra cardíaco, é o que a gente precisa desvendar, tá? Porque não é só sobre o que você sente, mas a gente precisa descobrir a origem disso. No caso da Maria, vinha como uma sensação de que ela estava travada, que ela não conseguia avançar, entende? Só que essa trava, esse bloqueio, é claro que tinha outras coisas por trás, porque ali tinha a questão, né, da pressão da igreja que ficou ali no campo dela, reverberando. Tinha aquele medo de sair, né, fora da linha, porque ela tinha toda aquela coisa da religiosidade. É, enfim, ela passou por muita coisa, né? Tiveram ali abusos, tiveram várias coisas nessa leitura que eu acessei dela. Então foi algo muito assim, sabe, forte. Então, se caso você, né, tá sentindo alguma coisa, é importante você saber da onde que vem isso, qual que é a origem, tá? Por quê? Porque aí no seu interior, dentro de você, existe um sistema. E talvez o que você está sentindo hoje não é algo que está começando agora, mas é algo que vem lá atrás, que ó, já vem há muito, muito tempo. E em alguns casos, que é de vidas passadas, é coisa de séculos, sabe? No caso da Maria, foi da última vida. Mas eu já peguei casos que, olha, me levaram para muito longe e ainda estava reverberando, sabe? Então, a questão desse sistema que a gente tem no nosso interior pode ser algo emocional, pode ser algo que realmente ficou ali como crença, né? Algo muito pro mental, pode ser alguma coisa energética, sabe? Alguma perturbação, alguma coisa ali que não tá bacana. De repente, pode ser algo, uma cobrança de uma pessoa que já fez a passagem, mas que ficou vagando e que de repente vocês tiveram ali um problema. E aí essa pessoa, ela não sossegou, ela tá ali te perturbando, entende? Te cobrando como se fosse uma dívida, sabe? Algo que talvez você tenha feito. Então, são muitas possibilidades, né, do que pode estar ali te travando, te bloqueando, fazendo com que você se sinta realmente, sabe, bloqueada, estagnada, não consegue avançar, não consegue prosperar, não consegue se realizar. Enfim, são inúmeras as possibilidades. E só que a gente precisa, né, se alinhar, a gente precisa se cuidar, olhar para isso, para que a gente tenha aí, né, fluidez na nossa própria vida. E quando tem algo desorganizado ali que não tá legal, fica difícil, né, da gente começar a avançar, tá? E às vezes você acha, né, que o problema ali é você, que você vê com algum problema de fabricação, né, alguma coisa nesse sentido, tem, enfim, mas de repente é algo realmente que você não conseguiu ainda acessar, não teve essa informação, não tem ainda essa consciência, e isso é natural, tá? Então, existe, assim, muitas formas da gente se conhecer, da gente entender, mas às vezes falta essas pecinhas do quebra-cabeça, essas informações que são importantes para a gente realmente conseguir sair fora do lugar, tá? E aí eu vejo realmente, né, muitas pessoas passando por isso, as pessoas que me procuram. E aí é muito libertador quando a gente consegue identificar a origem desse sentimento que a pessoa está sentindo, que está incomodando, sabe? É, então aí tudo passa a fazer sentido,
sabe? Por quê? Porque você entende, você tem ali a clareza do que está acontecendo. Às vezes você acha que é uma coisa simples e talvez não é, ou talvez você ache que é uma coisa, um bicho de sete cabeças e de repente é uma coisa mais simples do que, né, você imagina, entende? Então, aí você começa a ter essa clareza, a tua vida começa a fluir, porque os caminhos se abrem, entende? A gente consegue, se tiver que ressignificar, a gente ressignifica, se tiver que remover votos, a gente remove, se precisar, encaminhar alguma ali, eh, talvez uma energia, uma consciência que está te atrapalhando, a gente encaminha. Enfim, dá para fazer inúmeras coisas, tá? É um processo de libertação, é um processo que a gente vai organizando o campo, vai harmonizando. Então, é importante olhar para isso, tá? É importante você se permitir, sabe? Então, por isso que a gente precisa sair fora da caixinha. Existem coisas muito, sabe, além, né, do que a gente pode imaginar, tá? Por isso que aqui eu trago autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, transformação de vida e espiritualidade livre, tá? Então aqui a gente, né, sai da caixinha. Aqui a gente olha para o todo, para algo além, tá? Então, se você que tá aí, você tá sentindo alguma coisa, você quer entender o que está no seu campo, o que precisa ser organizado, sabe? De repente, descobrir, inclusive, o que está, né, travando ali a sua própria vida, para a gente entender o que precisa ser mexido ali, tá? Eu vou deixar para você que tá aí. Aqui na descrição é um caminho, tá? Que é o meu contato do WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo se você estiver se sentindo pronta, tá? Para que a gente possa olhar para isso com mais profundidade, porque é algo realmente muito profundo. A gente vai além, tá? Então, para você que está chegando aqui agora, que não me conhece, que está aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinha, que nada é por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque precisava de alguma forma chegar. De repente, você precisava ali receber um chamado, sabe? Encontrar um caminho que talvez você esteja aí buscando há muito, muito, muito tempo. E essa ferramenta, ela pode sim te ajudar, tá? Eu sou a Vanise Perle, terapeuta integrativa, e aqui nesse espaço a gente chama de jornada estelar. É um caminho que eu costumo trazer consciência, é, são ferramentas, né, para que a gente saia do piloto automático, para que você comece a viver uma vida muito mais, sabe, feliz, com fluidez, com mais consciência, com muito mais clareza. E agora me conta aqui, tá? Aqui nos comentários que eu quero te ouvir, eu quero te ler. Você já sentiu que tinha algo realmente te travando? Você já passou por isso? Está passando por isso no momento, mas que você não sabe o que é? Que sentimento que é esse? Sabe? O que você sente? O que tá ali travando, te bloqueando? Escreve aqui que eu quero saber. Porque quando você escreve, outras pessoas, elas vão também ler e elas vão entender que elas também não estão sozinhas, que existem outras pessoas passando por isso. E isso é muito maravilhoso porque a gente entende que nós não estamos, né, sozinhos aí nessa jornada. E, e deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você guarda, tá, isso com você. Você não está bloqueada por acaso. Existe com certeza uma origem, um motivo, e que isso pode ser visto. Basta que você
se permita, sabe? Que você tenha essa coragem de olhar para isso com carinho, para que você consiga realmente, sabe, sair desse lugar onde você está, que está te travando. E aí, quando você começa a olhar para isso, quando você decide, quando você começa a ter essa consciência, aí começa o processo realmente de você destravar, tá? E no próximo episódio, eu vou continuar falando sobre isso e eu vou te mostrar, eh, alguns passos para que você consiga sair desse ciclo. A gente vai falar de 3 passos para que você consiga já começar a destravar na prática a sua vida, tá? Então fica aqui comigo. A Jornada Estelar é como se fosse uma série, não são episódios aleatórios, existe toda uma continuação. Aqui na descrição eu deixei para você também o link do vídeo anterior, onde eu falei ali, né, sobre a questão da gente se sentir atrasada. E eu coloquei ali um exemplo que está repercutindo muito, né, aqui nessas últimas semanas, que é da Ana Paula Renault, a campeã do BBB. Então eu trouxe ela como um exemplo e eu acho que esse vídeo vale muito, muito, muito a pena você assistir. Pela reflexão, esse é o convite, tá? Eu trouxe a Ana Paula não como a pessoa Ana Paula, mas como o que ela representa. E eu acho que dá pra gente tirar muita lição com o que essa mulher, esse símbolo, né, o que ela simboliza, trouxe pra gente, tá? Então tá aqui na descrição. Então, eu espero por você, espero que você aproveite o canal. Não esquece de se inscrever, porque aí você recebe as notificações dos próximos episódios. E eu te vejo, sempre te vejo. Você não está sozinha. E mais uma vez eu vou falar, você não chegou aqui por acaso, tá? Então é isso. Coloca a mãozinha aqui e eu te vejo. Até mais. Tchau, tchau.